eu queria falar de um assunto bem legal. Quem aqui já viu algo na internet e acreditou, botou maior fé que era aquilo e depois alguém falou, cara, isso não é verdade? Só eu, só velho que faz isso? Pessoal antigo. Quem aqui já ouviu um pregador contar uma história, depois você entra na internet e fala, cara, não é bem assim. Alguém já passou por isso também? Cara, eu sou curioso. As pessoas falam coisas, eu vou verificar. Então, nós vamos ler o texto. Os próximos 15 a 20 minutos vamos buscar algo prático. Depois vamos parar para orar de novo e depois a gente termina. Beleza? Então, porque como imagina em sua alma assim ele é. Provérbios capítulo 23, verso 7, parte A. O sábio está mostrando para a gente algo muito interessante que a gente precisa prestar atenção. E eu vou pedir para o Otávio baixar agora, porque senão eu vou ficar trabalhando. Posso continuar? Beleza. Pai querido, nós oramos agora, pedindo no nome do Senhor Jesus, que nós possamos compreender o tempo que nós estamos e o Senhor nos dê, através do Espírito Santo, discernimento, o que de fato é e o que não é, para vivermos a Tua verdade em plenitude, para a Tua glória. Posso ouvir amém? Lendas ou fatos é o nome da nossa mensagem de hoje. Tem muita coisa que a gente ouve que não é verdade. E eu quero contar duas histórias ao longo dos próximos minutos que podem ou não ser confirmadas. Eu fiz uma baita de uma pesquisa e não consegui achar a veracidade dos fatos, mas que elas são contadas em púlpitos, podcasts, e isso me chamou a atenção. A primeira história é a história de um homem que foi para Hong Kong e entrou num estúdio de tatuagem e viu ali no book de artes vários tipos de ideias para pessoa que não tem ideia fazer uma tatuagem. Antes de eu continuar, eu quero deixar claro, querido, eu não estou criticando quem tem tatuagem, meu filho tem tatuagem, beleza? Estou convencendo a minha mãe a fazer a tatuagem, meu filho é o mais lindo do universo, minha mãe só tem 83 anos, então uma jovem. Então não estou falando mal de tatuagem, pelo amor de Deus, então não se arme contra mim, tá? E também não estou te incentivando a fazer nada, eu só estou trazendo uma história para você. E o que chamou a atenção desse homem é que, ao olhar o book de imagens, ele encontrou uma imagem de uma frase escrito Born to Lose, nasceu para perder. Tipo, oi? E ele pergunta então para o tatuador, mas quem que vai pôr uma tatuagem dessas? E o tatuador fala, essa é uma das tatuagens que mais se usa, mas antes da pessoa tatuar no corpo, isso já está tatuado na mente dela. Se é verdade essa história ou não, eu não consegui achar em nenhum lugar na internet, nem pelo DeepSeek, nem pelo ChatGPT, nem pelo Gemini, não achei em lugar nenhum que essa história seja verdadeira. Mas em todos os lugares dizem que isso é uma lenda urbana que fala de uma verdade. Porque nós acabamos de ler, assim como ele imagina na sua alma, ele é. A palavra também diz, a boca fala do que está cheio o coração. Isso nos faz entender, então, que, de alguma maneira, existe dentro de nós alguns tipos de tatuagens, coisas que ficaram marcadas na nossa alma. Quantas coisas você deixou gravar na sua mente, nas suas emoções, na sua memória? E assim como uma tatuagem que, para ser gravada na pele, a coisa não acontece no imediato, mas demora um tempo, diga processo. Dependendo da tatuagem, a pessoa precisa ir 2, 3, 4, 5 sessões de horas para preencher tudo aquilo. E tudo aquilo vai com micro machucados ou micro agulhadas, onde tem um derramamento de sangue. Da mesma maneira, quando você fica constantemente ouvindo espetadas da sua família,
espetadas do seu patrão, do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho. A sua alma vai sendo tatuada e marcada com coisas que nem sempre são verdade. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E eu queria contar a segunda história para você. Alguém aqui já ouviu falar do efeito Bannister? Quando algo é impossível de se fazer e alguém faz, aí todo mundo começa a fazer. Isso é o efeito Bannister. Ou seja, é algo, ninguém faz isso. Aí um cara consegue fazer, aí daqui a pouco todo mundo está fazendo. Isso é algo real, é um fato que existiu. Bannister foi um homem chamado Roger Bannister, que morreu agora nesse século. Só que ele nasce no fim dos anos 20. E diz o mito ou a lenda que ele nasce, na mesma época que ele nasce, um outro homem, alguns quando contam isso dizem que é o irmão dele, e aí pesquisando ele nunca teve irmão, só teve uma irmã, então a lenda já vai pro brejo, ou é mito, não é verdade, não é fato. Mas o que vale é que na história ou na lenda urbana existia um outro homem, um outro bebê, e ambos foram diagnosticados na mesma época, no mesmo hospital, com uma doença que dizia que os dois não poderiam andar e que os dois iam estar de cadeira de rodas a vida toda. Diz a lenda que o outro homem aceitou isso e o resto da vida ficou de cadeira de rodas. Mas diz a lenda que os pais de Bannister não aceitaram isso e quando ele era criança ele ouviu isso e falou, eu não vou só andar, mas eu vou correr. Agora eu quero que você entenda aqui o cenário da verdade, não da lenda, mas do fato. Bannister nasce na Inglaterra e o sistema de medição da Inglaterra é diferente do nosso, assim como nos Estados Unidos. Eles não falam em quilômetros, eles falam em milhas. E na sua época existia uma prova muito famosa, que existe até hoje, da milha. São 1.600 metros, mais ou menos. E até então, estou falando agora dos anos 50, ele nasce em 1929. Até os anos 50, nenhum homem na face da Terra tinha corrido ou registrado a marca de 1 milha em menos de 4 minutos. Estão comigo ainda? E esse homem, que a lenda diz que não ia andar, agora então corredor, foi o primeiro homem da história. Você pode entrar no Wikipedia, onde você quiser, você vai achar Roger Bannister. Tá? Ele bate isso de maneira que o mundo parou para ver. Mas ele não só bate isso, mas o dia que ele bate esse recorde, a história registra que era um dia que estava tendo ventos de até 30 km por hora. E estava chovendo, Inglaterra, Então é normal. E eles pensaram em cancelar a prova, e quando deu uma amenizada no vento, o técnico dele falou, não, vai, aproveite a sua oportunidade. E com tudo contrário, chuva, vento, esse homem bate esse recorde. Demoraram anos, décadas, desde que se começou a registrar, para que um homem batesse a marca dos 1.600 metros em menos de 4 minutos. Um menino que outrora a lenda diz que não podia andar, agora com seus 1,87 m aos 25 anos de idade, consegue no dia chuvoso. E o primeiro homem do mundo a bater esse recorde. A história diz o seguinte, e agora não é mito nem lenda, é fato, que pouco mais de 40 dias depois que Bannister bateu o recorde, outros atletas começaram consecutivamente a bater o recorde. Porque alguém fez primeiro. Porque alguém conseguiu primeiro. Independente do mito ou da lenda, que também diz que anos mais tarde, ambos foram ao médico novamente e descobriram que o outro que ficou na cadeira de rodas nunca teve a doença, mas aquilo foi colocado na cabeça dele e ele nunca andou. E Bannister realmente tinha uma doença e continuou. Isso é lenda. Mas a verdade é que Bannister se torna um neurologista e depois, no fim da vida,
Ele é cometido de Parkinson e ele mesmo falava: passei a vida inteira ajudando as pessoas e agora estou sendo ajudado. O benefício de plantar e colher. Porque ele poderia olhar como uma maldição, mas não. Ele estava agradecido, porque ele passou a vida e a maior parte da sua vida ajudando os outros. Eu não sei se você entendeu, mas eu estou te dizendo, alguém sempre vai te ajudar. E Deus sabe pagar muito bem e às vezes até adiantado para você. Agora a pergunta para você é a seguinte: independente de nós olharmos para essas duas histórias e parte delas serem verdade ou não, a grande pergunta é: o que está marcado na sua alma que te impede de talvez ser o primeiro da sua família a fazer o que ninguém fez? O que está marcado na tua vida e na tua mente que impede você, de alguma maneira, a se tornar aquilo que você nasceu para ser e ser um pioneiro que abre a porta para os outros? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Talvez as circunstâncias sejam contrárias. Talvez o que está gravado na sua alma, na sua mente, te machuque tanto, a ponto de você dizer: não posso, quem sou eu? Numas de Gideão, naquela crise, onde Deus chega para ele e fala: cara, vai. E ele: ó Senhor, eu sou o mais pobre de Marredeci e minha família é miserável. Se ele fosse a um desses master coaches da vida, eles diriam: você tem bloqueio de escassez. Eu entendo o que os coaches fazem, eu acho até bonito, mas é temporal. O eterno tem um plano que não para aqui, mas ele vai para a eternidade. Ele não tem uma solução momentânea para que você resolva um problema do agora. Mas ele quer que você toque a eternidade e através de você se torne um pioneiro do teu bairro, da tua casa, da tua família. Porque existem ideias e pensamentos que estão tatuados na tua memória, que estão gravados de maneira que quando você vai parece que você se boicota. Parece que tem uma vozinha dentro de você, diga: tatuagem da alma. Então eu fui estudar como que você tira uma tatuagem. O que você precisa fazer? Existem pelo menos 5 métodos. Eu comecei a rir quando eu fui estudar, porque um dos métodos, um pastor antigo desses pentecostais já falava: pega o cara e uma lixadeira e passa a lixadeira nele. Aí o cara falou: mas vai doer. Ele falou: mas não doeu para fazer? Mas vai ficar cicatriz, mas está aí um borrão. Era o pastor falando. E é um dos métodos de lixar o negócio, não com a lixadeira, por favor. Tá? Mas o método mais conhecido, reconhecido e que tem uma maior eficácia é laser. Já ouviram falar? Sim ou não? Tá cheio de cara na internet tirando tatuagem da cara. Eu não estou incentivando ninguém a fazer nem desfazer. Eu só estou querendo fazer algo hoje que te ajude a tirar essas tatuagens da sua alma. A tirar coisas que talvez seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, seu vizinho, um encapetado, ou até uma pessoa cheia de boa intenção marcou na tua alma. E te impede de ouvir o Senhor dizendo: eu sei os planos que eu tenho para você, eles são muito maiores. Porque a palavra de Deus também diz: não vos conformeis com esse século. Isso significa: não aceite o que esse governo cósmico maldito está dizendo para você. Porque enquanto o governo cósmico está dizendo: você é mais um, quem é você na fila do pão? O Senhor diz no teu espírito: eu te fortaleço, e você tem que responder: tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você tenha sido derrotado no amor, talvez você tenha sido derrotado nas finanças, talvez você tenha sido derrotado num monte de áreas, mas o Senhor, Ele te diz que Ele é o teu amado, e Ele é mais do que suficiente, e Ele diz: eu te sustento com a minha destra de justiça, cubro você com as minhas asas, eu te cerco por trás e por diante, eu não te abandono.
Qual é a maneira que uma pessoa do natural precisa para arrancar uma tatuagem? Primeiro, ver qual a tatuagem ela quer tirar. Segundo, achar um profissional que faça aquilo. Nesse processo, então, tem um negócio chamado arrependimento. Sim ou não? A pessoa se arrependeu de ter feito aquele negócio. É a moça que, mais uma lenda urbana, namorava com Caio, escreveu Caio, quando acabou o namoro, completou a frase, e depois me levanto. Ou seja, ao invés de tirar, botou outra tatuagem para completar o negócio. Independente da piadinha ou não, você precisa se arrepender de ter aceitado essas marcas na tua mente. Sim ou não? Depois você precisa ir diante de um profissional. Agora me responda uma coisa, gente. Laser é o quê? É um facho de luz intenso numa frequência X. Beleza? Vamos falar de maneira bem ignorante. Eu li outro dia que a palavra de Deus é luz. E se a luz natural tira a tatuagem natural, você está diante do doutor que está pondo luz sobrenatural nos teus ouvidos para entrar e tirar da tua mente, do teu coração, aquilo que ficou marcado até hoje. Diga, a tatuagem vai embora hoje. Eu não estou falando de tatuagem física, eu estou falando na tua alma. Coisas que ficaram marcadas na tua alma. A luz da palavra é poderosa para apagar. Mas assim como na tatuagem você precisa de 10 sessões, 8 sessões de laser, você precisa todo dia estar se expondo à palavra. Porque todo dia a palavra vai começar a limpar a tua alma e mudar a tua alma. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu vou avançando sempre para as que estão adiante de mim. Eu amo quando Satanás usa alguém e chega assim, eu sei o que você fez. Eu não me ofendo. Eu me alegro, eu falo, muito obrigado por me lembrar de onde Deus me tirou. Que eu pra lá não volto mais. Eu não sei como você encara as coisas. Eu amo quando eu sei o que você fez, eu sei o que você falou. Já foi, porque eu já me arrependi, eu já pedi perdão. Vai diante de Deus, porque Deus vai dizer para você, eu não tenho Alzheimer, mas não me lembro, porque eu lancei no mar do esquecimento. Aí Jesus se levanta e diz, ei, eu rasguei a sentença de dívida que era contra ele, porque agora não só eu botei o laser da palavra para tirar, mas eu botei o meu sangue para cicatrizar. Porque só tem um jeito de você tirar aquele machucado, fazendo outro. Então Jesus foi machucado por você e por mim, para tirar aquelas marcas temporais e estabelecer uma marca eterna. Diga, eu fui marcado por Deus, para a glória de Deus. Você pode fechar os teus olhos, baixar sua cabeça por um instante apenas, pôr a mão no teu coração e falar, Espírito Santo, eu peço perdão por todas as vezes que eu deixei de ouvir a palavra de Deus e eu desprezei a opinião de Deus e aceitei outras opiniões. Mas hoje, ao ouvir essa palavra, eu decido sair da posição de vítima, sair da posição de tatuado, porque existe uma marca mais poderosa do que essas. Eu entrego a minha alma, o meu espírito e todo o meu ser para aquele que se entregou por mim, Jesus Cristo justo, que nasceu da Virgem, morreu no meu lugar, pagou os meus pecados. Jesus, vem escrever uma nova história. Eu quero ser a tua carta escrita. Eu te dou meu coração,
eu te dou a minha mente, eu te dou todo o meu ser. Eu confesso, tu és o meu Senhor, o meu Salvador. De olhos fechados ainda, se você está fazendo essa oração de todo o coração e entregando o seu coração para Jesus, não importa o que passou, importa o que vai acontecer a partir de agora. Ainda de olhos fechados, levante a sua mão. Se você fez ou pela primeira vez essa oração, ou então você está retornando para a intimidade com o Senhor. De olhos fechados, levante sua mão. Levante sua mão onde você está. O Senhor quer operar ainda mais no teu coração, na tua mente. Isso, levante sua mão. Publicamente, diante do céu, você está dizendo, eu quero ser marcado por Deus, eu quero ser marcada por Deus, eu preciso. Eu vou falar pela última vez, se você fez essa oração de todo o coração e está querendo começar uma nova história hoje, levante sua mão. Levante sua mão, não importa, eu sou evangélico há 30 anos, eu sou católico, não importa. O Senhor está olhando o teu coração, você está diante do Senhor. Alguém vai chegar perto de você e pegar na sua mão. Onde você está, alguém vai te convidar para ir para aquela sala número 3. Daqui a 2 minutinhos eu estou lá orando por você. Eu vou pedir que você acompanhe essas pessoas enquanto todos aplaudem a Jesus por essas vidas. Aleluia. Vamos aplaudir mais alto. Vamos nos encontrar ali em 2 minutos. Para você que fez essa oração em casa, escreva seu nome, eu fiz. E a apóstola vai estar falando com todos nós. E eu vou pedir para a pastora Sharon dar uma olhada no chat também, enquanto a apóstola vai estar falando conosco. Eu vou pedir que a pastora Sharon veja o nome das pessoas. Pode passar o telefone do balcão, do qual passa para a pastora Sharon, Marina, qual o telefone que passa. Para você, se você quiser escrever, eu vou pedir para algum pastor, alguma pastora entrar em contato com você. Você que fez essa oração em casa.